Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte. Na verdade, um episódio muito especial, por quê? Porque hoje é o episódio de encerramento, né? Seria a cereja do bolo da nossa minissérie Destravando o Emagrecimento. A gente já vem numa minissérie de 2 episódios, onde a gente conseguiu tratar sobre o comportamento, sobre a fisiologia do emagrecimento, a gente conseguiu esclarecer algumas coisas, né, sobre hábitos. No segundo episódio, a gente falou 100% sobre comportamento, como o nosso cérebro forma hábitos, como o nosso cérebro adquire um novo hábito, né? Essa questão da substituição de hábitos ruins por hábitos bons, das borrifadas, das manchas dos hábitos bons sobre os hábitos ruins, e aí sim a formação de um novo hábito. E hoje a gente vai encerrar com a cereja do bolo, que para mim, como personal trainer, para o Sandro como médico, talvez seja o carro-chefe do emagrecimento. Por quê? Porque o exercício ajuda a ativar o metabolismo, né? O sono ajuda a equilibrar a questão hormonal, só que a alimentação, a gente está exposto durante grande parte do dia, várias refeições por dia, vários momentos que a gente para na frente da geladeira, ou que está no sofá assistindo TV ou olhando o Instagram, e aí vem aquela vontade de comer alguma coisa boa, alguma coisa agradável. Então, talvez a alimentação ela permeie assim como o carro-chefe desse processo de emagrecimento, né? E aí, a gente já vai apresentar a nossa convidada que está aí pela primeira vez, uma convidada muito especial, com muita experiência em alimentação, em treino, que vai poder esclarecer muita coisa para vocês que estão aí já nesse terceiro episódio nos acompanhando. Eu vou pedir para o estagiário soltar a vinheta e aí a gente volta logo depois da nossa vinheta. Bom, estamos de volta ao episódio, terceiro episódio da minissérie Destravando o Emagrecimento. Eu estou aqui com meu amigo Sandro, Dr. Sandro, meu fiel escudeiro. Estamos aí. Dr. Base Forte. É isso aí. Bom, Sandro, no primeiro episódio a gente conseguiu tratar muito sobre a fisiologia, tu explicou muito, tu falou muito sobre cirurgia bariátrica. Hoje eu estava correndo hoje, e aí ouvindo, muito legal a tua explicação sobre, né, as pessoas que procuram a cirurgia bariátrica, mas que não é a solução, que tu vai lá, tu tenta remediar a causa, mas na verdade a causa é comportamental, é mudança de hábito, e as pessoas vão lá, cortam até a parte do estômago que produz grelina, né, que é o hormônio que sinaliza a fome e tal, mas é tudo muito artificial, né? Sim. E foi bem legal tu esclarecer isso. No primeiro episódio eu falei sobre a minha aluna pediatra que acabou perdendo 70 quilos. Se tu não ouviu ainda, né, eu te aconselho que tu ouça esse primeiro episódio, ouça o segundo episódio. E aí no segundo episódio a gente falou sobre o cérebro, como o cérebro forma novos hábitos. E na verdade as pessoas elas precisam assumir a responsabilidade, né? Se tu não assumir a responsabilidade sobre a tua vida, sobre o teu emagrecimento, se tu não assumir a responsabilidade sobre as coisas que tu quer, porque na verdade a vida é isso, né? Ela é uma batalha contínua e uma luta até contínua sobre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente não deve, mas acima de tudo a realização da nossa alma, né? A realização do nosso projeto de vida, a realização de conquistar uma saúde plena, construir uma base forte. Eu acho que ter uma base forte, construir uma vida em que tu vai poder dizer que tem qualidade de vida, uma vida que tu vai dizer que tu tem uma saúde que te agrada, que tu não vai, como o Sandro fala muito aqui, virar sócio de farmácia a partir dos teus 30, dos teus 40, dos teus 50. Eu acho que isso é muito gratificante. Queria te falar, Sandro, que não teve nada mais gratificante, eu acho que a minha mãe vai ouvir, do que ali pelo segundo episódio a minha mãe me liga e fala, pô, vocês falaram sobre aquilo lá, sobre os hormônios no episódio, que eu fui na médica porque vocês falaram e eu queria saber como é que funciona essa reposição hormonal e tal. Já, sabe, a gente já tá... Eu acredito que primeiro a gente tem que mudar na nossa casa, assim. Eu acho que a nossa casa é um negócio sagrado, né? Então... eu fiquei muito feliz, fiquei até emocionado que a minha mãe está correndo atrás. A tua também deve estar, né? Deve estar nos ouvindo aqui. Está sempre perguntando essas coisas que a gente está falando aqui. Só por isso já vale esse nosso esforço. Mas, além disso, tem muito mais pessoas. Está se criando uma onda, assim, de saúde, de bem-estar. E a gente está muito satisfeito. E aí, hoje, a gente vai encerrar essa minissérie com a cereja do bolo, que é a alimentação. Então, hoje, a gente tem aqui a Nutri Daisy,
né? É Daisy, o sobrenome, como é que fala? Para mim não errar? É Carraro mesmo. Daisy Carraro. Um R só. E ela é uma nutricionista assim. Eu e o Sandro, em primeiro lugar, a gente já estava ventilando alguns nomes para trazer aqui. E aí, tendo em vista a minissérie do Destravando Emagrecimento, a gente precisava que viesse uma Nutri. Só que a gente tinha vários nomes na mesa e a gente falou, tem que ser uma Nutri que treina. Por quê? Porque quem treina se assemelha mais à nossa vibe base forte, que é sono, alimentação e treino, né? Assim, esse tripé ajuda a construir uma base forte de saúde, de bem-estar, de emagrecimento. E eu acho que o pessoal da base forte já está treinando bastante. Então, ter uma Nutri aqui que treina, que vai poder falar, né, até sobre alguns alimentos que vão melhorar a performance também, né, vai falar sobre intestino. Antes dela se apresentar, não, até vou falar. Essa apresentação aqui que tu me mandou, te apresenta, né? Quem é a Nutri Daisy, faz quanto tempo que tu está trabalhando, onde que tu trabalha, qual a tua formação? Sim. Então, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho que é isso tudo que tu falou, assim, de ter esses espaços onde a gente consiga chegar em mais pessoas e, com certeza, um hábito de alguém que estiver ouvindo conseguir mudar, eu acho que já tenho, né, uma realização do meu trabalho. Então, eu trabalho hoje com a nutrição funcional, estou formada há quase 10 anos, vai fazer agora no início do próximo ano. É minha formação mais recente, então terminei minha pós no início desse ano pela VP. Tenho uma especialização também em modulação intestinal. Então, hoje eu trago isso para as consultas, né? Atendo aqui em Porto Alegre, presencial. Com essa visão, então, por mais que hoje o público que me procure seja um público que deseja o emagrecimento, ainda assim, eu sempre trago essa questão, né, do olhar ampliado para esse processo todo, entendendo que tem vários outros pontos aí que são muito importantes, né? A gente não pode simplesmente deixar passar. Então, a nutrição funcional traz muito disso, né? De tu olhar para aquele indivíduo, entender o todo, né? Entender conexões que possam estar ali, além só, né, da pessoa como comer o alimento como boca, né, e calorias. Não, é para muito além disso, então, e olhar para a individualidade. Acho que isso é sempre importante, né? Por isso que a gente fala tanto, né? O que serve para um não significa que sirva exatamente para o outro. Então, hoje eu trabalho dessa forma, sempre tentando deixar tudo bem individual, criar junto, né, com o paciente essa proposta de mudança, entendendo aí que é esse cuidado do todo que vai fazer a diferença, né? Às vezes a gente acha, por exemplo, eu pego um aluno que quer treinar, quer emagrecer, mas eu como treinador, tô vendo que o problema está no sono, que ele dorme 3, 4 horas, não tem um sono de qualidade. Então, eu acho que o funcional, ele abre o leque, né? Não é simplesmente um cardápio para uma pessoa ali. Pelo que eu entendi, né? É exatamente isso. Não tem como pensar numa dieta hipocalórica, porque seria basicamente isso quando a gente fala, né, de emagrecimento, é um consumo de calorias menor, né, do que o gasto. Mas e se ele não estiver dormindo bem? E se ele não estiver produzindo adequadamente, a gente sabe que a privação de sono, né, leva a alguma mudança aí de produção hormonal. E se ele não estiver produzindo direitinho esses hormônios, a gente sabe que é durante o sono também que temos produção de hormônios relacionados a ganho de massa muscular. É onde acontece um processo de detoxificação importante. Legal. Se isso tudo não estiver acontecendo, a gente não vai ter um bom resultado, por mais que daqui a pouco ele esteja, né, numa dieta mais adequada em calorias. Então, é sempre esse olhar aí ampliado, importante para que o processo todo, né, ande bem. Bom, Daisy, a nossa audiência já deve ter sentido assim, o baque do nível da conversa que vai ser hoje. Então, antes da gente dar o pontapé inicial à nossa conversa e aprofundar mais os temas, eu queria dizer que, assim, a gente está num estúdio muito confortável, né? Que nos recebeu com salada de fruta como, né, base forte, é salada de fruta, é suco integral, é água. A gente tenta viver o que a gente está pregando aqui, né? Perfeito. Então, até se tu é daqui de Porto Alegre, principalmente, né? E quer gravar teu podcast, o Estúdio Soul fica próximo ao Hospital Moinhos de Vento, ele fica próximo à Avenida Cristóvão Colombo, próximo ao Zafari da Cristóvão, próximo ao Colégio Batista. Segue lá no Instagram, @souproduções, fala com o Guilherme e com a Letícia. Se tu tem dúvida sobre podcast, entra lá no canal do YouTube deles ou entra no Spotify. Tem vários episódios em que eles ensinam, né, para que serve o podcast, como gravar um podcast. Segue lá, @souproduções. E coloca a tua voz para fora, né? Se tem um conteúdo legal, no meio de tantas vozes hoje em dia na internet, se tu tiver um conteúdo legal, um conteúdo bacana, um conteúdo que vai mudar o meio que tu vive, pode erguer tua voz e tu vai ser bem-vindo aqui no estúdio da Soul Produções.
Além das Soul Produções, a gente quer falar sobre o nosso patrocinador, né? Nosso patrocinador master. Graças a esse patrocinador que a gente consegue realizar esse podcast semanal, que é o Detox 40, que é um desafio de emagrecimento, onde tu vai fazer exercícios na tua casa, com o peso do teu próprio corpo. Vocês que são os nossos ouvintes já estão bem acostumados, vocês que são nossos ouvintes, inclusive, já são clientes do Detox também. Na verdade, assim, eu acredito, eu falo muito com o Sandro, eu acredito muito no longo prazo. Eu acho que tu não constrói nada na tua vida no curto prazo, a não ser que tu seja um afortunado e ganhe na Mega Sena, assim, né? Tenha a tua independência financeira, sei lá, construir um negócio legal porque tu teve teu bilhete premiado. Mas, assim, tirando o foco da Mega Sena, o bilhete premiado, para nós, o Base Forte, não existe. O que existe para o Base Forte é comprometimento, é foco, é perseverança, é suar um pouquinho, sabe? Sangrar um pouquinho para que tu colha os resultados, tu assuma as responsabilidades. E o detox é isso. Na verdade, o detox é tipo uma bússola. Tem data para começar e terminar. Por 40 dias, tu vai ficar ali fazendo exercícios que vão te conduzir a sair do sedentarismo. Tá? Tu vai sair de uma condição sedentária, de uma condição em que tu não te exercita. E durante 40 dias, tu vai te exercitar e vai ter alguns resultados, até tem aqui na tela alguns resultados de pessoas que já fizeram detox. Em 40 dias dá para ter um resultado bem bacana. Todas as pessoas fizeram, todas as pessoas compartilharam o resultado comigo. E, na verdade, colocar o corpo em movimento, te alimentar certinho, dormir bem, vai fazer uma revolução na tua vida. Então, a gente está tentando levar alguma coisa bacana para ti. Bom, dito isso, vamos voltar aqui ao nosso terceiro episódio, ao nosso encerramento. Nutri-Daisy. Posso te chamar assim? Claro, tá. Pode. Ou Daisy? Não, pode ser. Pode ser? Não, tá, então tá. Nutri-Daisy, tem uma pergunta que, assim, todo mundo quer saber. O que eu faço, o que eu como eu faço para emagrecer? Então, tu deve ouvir muito essa pergunta, né? No teu consultório, no teu dia a dia. Como tu falou, tu já está formada há 9 anos. Quase 10, né? Agora no início do próximo ano. Tá, 10 anos. Então, tu já tem bastante experiência para responder isso. E a gente quer saber, junto com a nossa audiência, né, o que fazer para emagrecer. Existe um alimento milagroso? Existe uma dieta milagrosa ou não? Na verdade, é processo. Na verdade, essa nutrição funcional também a gente está bem curioso para conhecer. Então, o microfone é teu e vamos começar com essa pergunta. Ótimo, vamos lá. Bom, eu diria que seria, quem sabe, ótimo se tivesse, né, algo milagroso, mas também, ao mesmo tempo, né, nem tão interessante assim, mas a gente sabe que, de fato, não é assim que acontece, né? Sempre que a gente pensa num processo de emagrecimento, é importante parar para pensar de como é que a gente chegou até lá, né? O que aconteceu durante esse caminho para ter chegado a um estado em que tu te identifica como não estar bem com o teu corpo, com o teu peso e com a tua saúde. É esse processo que se perdeu em algum momento que a gente precisa entender que tem que melhorar. E aí é justamente por ter levado esse tempo todo para chegar num corpo que tu identifica hoje que não te agrada, que a gente não consegue resolver assim do nada, né? De uma hora para outra. Então, não existe aquele alimento milagroso, a melhor dieta, né? Aquilo que resolve todos os problemas. Existem, sim, possibilidades, estratégias e que funcionam super bem. Mas isso sempre vai ser analisado e identificado conforme a individualidade de cada um. Então, não tem o alimento que emagrece, como também não tem o alimento que engorda, né? É muito comum ter essa ideia dos vilões da dieta. E, de fato, sim, a gente pode daqui a pouco pensar nos alimentos que são menos nutritivos e que esses não devem fazer parte como prioridade da nossa alimentação e que prejudicam o resultado. Mas eu digo que se estiver em equilíbrio, a gente poderia comer de tudo. Isso é algo que eu sempre falo e prezo muito para os meus pacientes, assim, eu acho que se tu conseguir chegar num ponto de ter uma alimentação equilibrada, tu não precisa abrir mão para sempre de coisas que tu gosta. E a adesão é muito melhor quando é assim, porque imagina, né, quando tu pensa num processo de emagrecimento e tu já sai cortando tudo, e possivelmente tu corta coisas que tu gosta, porque aquilo tu tá comendo em muita quantidade, qual é a chance de tu deixar de comer para sempre, né? E aí entra muitas vezes uma situação de um ciclo de restrição versus exagero, né? Aí tu entende que tu precisa melhorar, tu
quer emagrecer, aí tu passa a restringir tudo, inclusive coisas que tu gosta, mas em um determinado momento tu vai te deparar com aqueles alimentos e aí tu pode ceder. Aí no momento que tiver aquela explosão, né, de sabor, alimentos hiperpalatáveis, aí tu vai exagerar, depois tu vai te dar conta de novo que tu não tá bem e aí tu segue num ciclo. Então, sempre vai ser a mudança de hábitos adequado àquilo que o paciente precisa, a uma rotina e a constância que vai fazer o resultado acontecer. Sabe o que eu ouço muito na academia? E antes eu não sabia responder, depois eu fui tentando me informar mais e hoje eu já tenho até uma certa convicção sobre isso, mas eu ouvia demais e não tinha a mínima ideia. E todo mundo falava, o arroz faz mal, né? Para quem quer emagrecer, arroz engorda, né? Daí eu ficava pensando, pô, não sei, né? Daí fui pesquisar, e o arroz fez parte do meu processo de emagrecimento. Eu adoro comer arroz e feijão. Adoro, como muito, Perfeito. até demais. E começa E emagreci bastante. Como tu faz, assim, no teu dia a dia, que as pessoas chegam com esses, digamos, dogmas, assim, de emagrecimento? Que muita gente vai, pesquisa, aí vê vídeo no YouTube, pega a dica de amigo, que, eu emagreci, fiz tal dieta, eu fiz tal coisa, eu usei tal tipo de alimento. E como é que é para ti, assim, o dia a dia, tu enfrentar essas questões das pessoas que vêm com processo, né? Porque a gente vê muita gente, assim, que tem uma ideia, assim, de que elas engordaram no último ano, né? O problema delas começou do ano passado, quando eu tive filho, do ano passado, quando eu mudei de emprego, eu comecei a engordar. Mas, na verdade, a vida dela foi uma vida voltada para acúmulo de calorias, né? Exato. E aí chega lá na nutricionista e diz assim, bom, agora eu quero resolver meu problema, eu quero emagrecer, mas aí como é que eu faço? Eu vou ter que parar de comer, vou ter que mudar a minha vida? Como é que tu muda essa chavezinha na cabeça das pessoas aí para elas entendam, assim, como é que funciona o processo? Eu acho que acho que a resposta está inclusive na pergunta, é fazer com que essa pessoa pense junto nesse processo de como fez ela chegar até onde ela está. E que, de fato, não é do nada que isso aconteceu, né? Então, quando tu trabalha isso junto e... normalmente, essas pessoas elas já chegam com um histórico de várias tentativas, né? Então, às vezes elas até se iludem na ideia de que foi recente, mas quando tu começa a conversar e fazer com que elas pensem, né? Não, na verdade, né, eu já tenho tantas idas a vários profissionais, eu tenho tentativas de vários tipos de dieta, e é por aí que tu começa a mostrar que, bom, viu que até agora esse não foi o caminho que te ajudou, né, a resolver o teu problema. Vamos, quem sabe, né, começar a fazer diferente explicando os porquês, né? Será que hoje a alimentação que tu tem, ela não precisa ser mega transformada, né, em algo totalmente diferente, mas se a gente ajustar alguns pontos por esses motivos, né? Acho que isso é importante, pegar... Por exemplo, num processo de emagrecimento, a questão de saciedade. Como é que é para ti o final do dia? Não, eu como demais, eu exagero, eu chego em casa morrendo de fome, aquela coisa que o que tiver pela frente. Bom, sabe por que isso acontece? Porque quem sabe o teu lanche da tarde, o teu almoço não esteja tão bem equilibrado. Quem sabe se a partir de agora a gente pensar em estruturar melhor essa refeição que tu já faz, vai prolongar a tua saciedade, tu vai chegar muito melhor aí para o final do dia, com mais discernimento para fazer as tuas próximas escolhas. Então, é através de também mostrar os porquês, né, de algumas mudanças que são importantes aí no processo. Às vezes a gente vê a pessoa assim tendo dificuldade na alimentação e às vezes um simples lanche, como tu falou agora, um simples lanche, pode ser uma castanha, pode ser uma fruta, Exato. Pode ser até um guisadinho lá no meio da tarde, entendeu? Às vezes vai transformar o processo de emagrecimento dela simplesmente porque ela usou essa estratégia de colocar um lanche. Exatamente. E é uma coisa que não dá para acreditar às vezes, né? É um relato, inclusive, recente de uma paciente, assim, que ela disse, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Eu não dava tanta importância para essa refeição da tarde, nunca ninguém tinha me explicado do porquê um lanche da tarde ele precisa ter uma porção de proteína melhor. Então, eu nunca tinha pensado assim. E tinha essa situação de chegar no final do dia, soma o cansaço, soma, né, a falta de disposição, a rotina de uma casa, às vezes, para cuidar depois do trabalho. E aí, tu vai comendo o que tem pela frente, às vezes pede alguma coisa, não tem essa organização de ter pensado daqui a pouco em uma única refeição no teu dia que faz uma grande diferença. Então, no início, sempre digo que é ajustar a base. Ajustar a base. A base é a base forte. A gente precisa ter essa base do dia a dia bem estabelecida
para um estilo de vida mais saudável. Então, não é nem começar a pensar em que dieta funciona. É pensar hoje, né, na tua rotina, na maneira que tu vive, nas coisas que tu faz, o que precisa melhorar pensando em qualidade de vida. Então, muitas vezes o processo inicial ele começa mais em relação à qualidade do que só a quantidade. Quando tu melhora a qualidade de uma alimentação, quando tu melhora a qualidade do sono de uma pessoa, quando tu melhora o funcionamento do intestino dela, a resposta vai ser totalmente diferente. E tu não tá nem com um planejamento, de fato, extremamente calculado. Nesse contexto aí, o que tu acha, assim, que é o maior erro das pessoas dentro da alimentação delas? É a escolha do tipo de alimento, é o horário que eles comem ou a quantidade que eles comem? Eu acho que grande parte assim, de quem faz por conta é pensar que tem que fazer as grandes restrições. Isso eu acho que é ainda o que eu vejo muito assim, acontecendo, né? Eu recebo muito no consultório. Eu já meio que comecei por conta, eu ainda não podia vir para consulta, então eu já decidi cortar algumas coisas, né? Então eu já tirei isso, já não como mais. Já decidi cortar. Já decidi cortar, né? Por dúvida, vamos cortar. Normalmente os cortes ia no carboidrato, né? O carboidrato ainda se torna aquele famoso vilão da alimentação. O que eu acho, assim, que se a gente olhar hoje para o padrão alimentar que as pessoas têm, eu concordo que tem excesso no consumo de carboidrato. E de carboidrato refinado, principalmente. Claro. Então, não sou a favor do corte radical, não sou a favor de ter um padrão alimentar que o emagrecimento se busca através de uma dieta extremamente restritiva. Até porque a gente sabe que isso não funciona a longo prazo, né? Mas se tu conseguir trazer esse carboidrato de uma maneira equilibrada para a tua alimentação, a gente consegue aproveitar infinitos benefícios disso, né? Então, acho que o grande problema hoje é o exagero. É aquele padrão alimentar em que de manhã, às vezes, é pão com algum doce, o almoço quase não tem vegetais, legumes e verduras, o lanche da tarde ou faz uma bolachinha água e sal, ou vai numa padaria comprar alguma coisa, ou não come nada. E à noite é o famoso sanduíche com frios, com embutidos. É até um paradoxo, né, falar, mas eu falo isso para todos os meus alunos e não canso de falar aqui no Base Forte que geralmente a pessoa obesa, né, pessoa obesa, e pode ser até uma pessoa obesa mórbida, ela é uma pessoa desnutrida. Total, concordo. É inacreditável, né? Tu olha para a pessoa, ela está muito acima do peso, às vezes está 50, às vezes está 100 quilos acima do peso. E a gente que é da área, que é profissional, que consegue fazer uma análise técnica, que já olha para a pessoa e consegue já, sem falar com a pessoa, saber como é o hábito da pessoa, é uma pessoa desnutrida. Né? Exatamente. Então, e aí tu vê uma pessoa que está mais magra, uma pessoa que está mais forte, tu vê uma pessoa que se exercita. Então, só pelo fato da pessoa se exercitar, ela já está conseguindo fazer algo legal, que é ter energia para se exercitar. Né? Então, se ela está tendo energia para se exercitar, talvez a alimentação dela esteja mais adequada. E nós do Base Forte, até é legal comentar isso, que a gente fala muito que existe uma briga desleal hoje em dia, que é exatamente sobre isso que tu falou, que fecha com o nosso pensamento, que é o seguinte, é uma briga desleal. Tem açúcar em tudo. Tu entra no mercado, tem açúcar em tudo, tem farinha. Só que não é açúcar, né, da cana de açúcar, já é um açúcar refinado, já é um açúcar ultraprocessado, já é um negócio que não dá nem, às vezes não dá nem para chamar de açúcar, e que cai na nossa boca, já é identificado, né? E já manda uma mensagem para o cérebro ali. Tu pega, tipo, o corante caramelo 4, que é uma substância altamente viciante. Tu pega o glutamato monossódico, né? Que é uma substância altamente viciante. Então, tudo tem a bolachinha recheada. Eu lembro que eu e a Aline, minha esposa, ultimamente a gente estava sentando para assistir série e comendo Pringles. A gente comeu uma vez, né? A gente assistiu outro capítulo, ela falou, passa no mercado, pega o Pringles. Daí eu fui, peguei, daí na terceira vez, no quarto episódio eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. A gente já estava viciado no negócio. Por quê? É que é muito Substância. fácil. Para tu ver que a indústria ela é fantástica, né? Ela cria necessidades, ela cria sabores, ela cria um mundo assim que a gente acha que está às vezes comendo coisa saudável. Né? Que antigamente, quando eu era mais jovem, eu achava que tinha mesmo pedaço de fruta dentro do iogurte. Né? Depois eu descobri que era um negócio feito de proteína e cartilagem, não tem nada a ver. Não tem nem chega perto da fruta, né? Mas a pessoa tem aquela noção, não, vou comer esse iogurte, é saudável, tem a polpa da fruta. Não tem nada, e é um monte de conservante junto ali. Mas nesse sentido, desde eu queria
dentro do que a gente trabalha aí com o paciente durante o dia a dia, né? O que eu vejo muito é que as pessoas têm dificuldade muito na questão do comportamental, né? Tu tenta abordar algum tipo de terapia, tu tenta que a pessoa entenda o funcionamento do troço e que ela se engaje naquilo, mas ela sempre vem com uma negativa, assim, do tipo, eu tenho que comer mais salada. Ele não gosta de salada. Não, eu não consigo comer, fico mal. Já tentei, mas não me desce. Então tenta comer fruta. Não, já tentei, mas não gosto de fruta também. Não me sinto à vontade. O que tu gosta de comer? Eu gosto de comer salgadinho, isso, aquilo. Então, como é que a gente faz para as pessoas que têm esse paladar, assim, que eu acho muito um comportamento infantil, que a gente diz assim, né? Aquela coisa infantil. Assim, né? Não consigo, não posso. Faz o teu trabalho aí, tu vai ter que dar um jeito, porque assim, eu não vou comer o que tu tá me mandando comer. Então, assim, tu vai ter que adaptar meu cardápio para que eu coma o que eu goste. Sim. Então, tá dizendo que eu vou comer o que eu gosto, então assim, eu quero fazer uma dieta com chocolate, com Nescau, com essas coisas assim, com manteiga. Então, te vira aí. Como é que a gente lida com esse processo assim, da resistência das pessoas a entender o processo do tratamento? Ótimo, eu acho assim que... claro, eu não sou da linha comportamental, né? E como dentro de várias profissões tem, né, essa separação também, inclusive na nutrição, mas acho que é impossível a gente separar essa parte em qualquer, né, acompanhamento quando se trata de pessoa, indivíduo, né? Então, não tem como não falar de comportamento sabendo que isso é que rege, né, as escolhas e como a pessoa lida aí com o seu dia a dia. Então, hoje eu faço esse trabalho também de tentar trazer essa pessoa para o entendimento de como funcionam as coisas e para que, bom, se hoje teu padrão alimentar é esse, como tu citou, né, com esse tipo de alimento e até então os resultados que tu tens são esses, acho que é impossível a gente seguir, continuar, né, a tua alimentação dessa maneira e tu querer resultados diferentes. Então, algum esforço da tua parte tem que ter num processo de mudança. A gente seguir na nossa zona de conforto, não dá para esperar resultados diferentes. E eu acho que é sempre importante o paciente entender que a responsabilidade do resultado não pode ser minha. Eu tô aqui para guiar, mas o protagonista da história é tu. Então, o papel pode ser lindo, eu posso prescrever a coisa mais maravilhosa que tiver aqui para colocar. Só levar o papel para casa não significa nada. Então, se tu não tiver entendimento do porquê que é importante fazer algumas mudanças, do porquê que é importante pensar de novo aí na tua rotina, na tua organização, no planejamento, para colocar algumas coisas em prática, tu pode ter o melhor profissional junto contigo. Não vai acontecer. Então, é trazer junto, assim, e, claro, sempre tentar adaptar para a realidade da pessoa, né? Não quer dizer que num primeiro momento a gente tenha que abrir mão de todas as coisas que a pessoa faz e que ela gosta. Eu acho que isso é uma coisa que eu faço assim em consulta. Tudo que vai ser prescrito, enfim, é planejado junto com o paciente. Eu não vou pensar sozinha, né, nos passos que ele pode dar. Então, por isso hoje, numa primeira consulta, eu fico 1h30 com esse paciente, para que de verdade eu consiga entender quais são todas as necessidades dele e tudo que tiver ali programado foi acordado com ele. Então, tudo que ele vai receber depois nada mais é do que aquilo que a gente já conversou. Eu não gosto de todos os vegetais, tá? Mas quais que tu gosta? Desses que tu gosta, de que maneiras tu já experimentou? E se a gente fizer dessas outras, né? Eu tenho X receitinhas, será que tu pode tentar? Então, é assim, sabe? A gente não precisa gostar de tudo e tá tudo bem, mas alguma coisa a gente vai ter que conseguir adaptar, né? Lá na minha casa, a Aline começou a fazer salada de janta, que eu nunca tinha experimentado algo tão gostoso. Porque ela pegava diversos tipos de salada, de legumes, cozinhava, enfim, ralava alguns. E ela começou a temperar esses legumes, né? Com um pouquinho de azeite de oliva, começou a botar um pouquinho de vinagre de maçã, que eu gosto. E queijo branco, castanha. Então, a salada virou, sabe? Virou refeição, um negócio. Né? Eu pensei, eu não vou ficar saciado com isso, né? Não, eu vou comer hoje, mas assim, não sei se vai dar certo. E sabe que eu terminei de comer, eu falei, foi a melhor janta que eu já comi até hoje, porque tu dá gosto, dá vida aquela salada, né? Isso foi uma mudança, assim, de paradigma para mim, porque a gente tem um padrão estabelecido. Né? Não, eu vou jantar, sei lá, vou pedir uma pizza, sabe? É esse padrão que, na verdade, a gente
induzido a acreditar nisso. Sim. Né? Porque a gente vê a propaganda da pizza na TV. A gente vê a propaganda, o iFood lá, aquela pizza com queijo, subindo aquela fatia tentador, com queijo. né? O queijo começa a sair da bandeja ali e tu indústria pega a espátula. Tu pega a espátula, assim, aquele queijo vem vindo junto e não cai nunca o queijo, né? Tem que passar uma faca para tirar o queijo. E dá uma fome, né? Dá uma fome. Pois é, tentador. Quando que a salada vai né? saciar? E eu tinha esse paradigma também. Quando que a salada vai saciar, sabe? E aí, quando eu experimentei a salada, ela teve um dia que ela temperou com creme de ricota também, sabe? Botou um negócio. Ficou um negócio tão saboroso, mas tão saboroso que a gente virou hábito agora. Nossa janta é salada. Mas eu acho, assim, um dos maiores motivadores, né? Fazendo contraponto à indústria, né? É o medo. Então, muita gente vai consultar com a questão de problemas de saúde já estabelecidos, né? Que é uma coisa que a gente não quer que as pessoas cheguem nisso. Nossa tentativa toda aqui é que as pessoas não virem sócio de farmácia ou frequentador assíduo de emergência, que é o que muito acontece, porque as pessoas vão lá, começam a sentir alguma coisa, começam a ter problemas, aí vão consultar. Daí elas querem ver os exames, e aí lá a gente fede aquela série de exames, enfim, aí aparece lá colesterol ruim, pré-diabético e tudo mais, aí tu larga na frente da pessoa todos aqueles diagnósticos assim, ó, tu tem um monte de problema de saúde, te vira agora, tá? Eu vou te dar esse remédio aqui que vai melhorar alguma coisa, mas aí tu vai ter que cuidar da alimentação, vai ter que emagrecer, vai ter que... E a pessoa sai da consulta, às vezes assim, com aquele monte de informação na cabeça e agora, o que eu faço, né? E muitas vezes não faz nada, né? Muitas vezes fica ali estagnada, aí começa a ir na internet, começa a pesquisar coisas e fazer muita coisa assim que não tem muita na prática, assim, não funciona muito porque ela não vai aderir àquilo. Mas... como é que tu lida com essa questão assim das pessoas que já têm algum problema, que vêm preocupadas assim? Tu acha que para elas é mais fácil aderir ou tu acha que é a mesma coisa para todo mundo assim? Esse medo ele é um negócio que é só passageiro? Não, eu acho que tem algo aí que, numa situação onde há, por exemplo, nem sempre uma patologia, mas uma alteração já estabelecida, eu acho isso ruim, mas acaba que faz com que as pessoas, né, se preocupem muito mais com melhorar alguns hábitos. Eu acho isso um problema, porque aí tu já deixou chegar num ponto que é ruim para ti, para tua saúde. Tu já tá até aquele momento aí com uma qualidade de vida, né, ruim e que comprometeu aí a tua saúde. Mas acaba que isso faz com que as pessoas entendam, bom, se eu não tomar uma decisão agora, se eu não mudar agora, pode ser que isso de fato piore, né? E aí eu vou ficar dependente de um medicamento para a vida toda, ou as consequências, né, dessa patologia são piores ainda e eu não quero isso para mim. Eu tenho esse caso na família e eu sei como é que foi, e então tendem a se motivar mais para mudar alguns hábitos. Mas, ainda assim, nem sempre, nem todo mundo que chega nessa situação é aquela revolução 100%, né? Mas eu acho que tende a ser um público que muda um pouquinho mais. Mas, se eu puder, né, deixar aí como dica, não deixem chegar nesse ponto, não deixem chegar nesse momento, porque, de fato, até lá, já teve um comprometimento importante da tua saúde, né? Até alterar esse colesterol, até alterar essa tua glicemia, com certeza tu já tem aí um comprometimento da tua saúde. Então, tu já pode pensar em cuidar e prevenir isso bem antes, né? Tinha um exemplo de uma paciente que eu atendia, que ela veio me trazer exames de rotina. Aquela consulta tranquila, assim, ela não tinha nada, não sentia nada, e me largou aquele calhamaço de exames que um outro colega tinha pedido. Né? Daí eu comecei a folhear, enfim. Daí eu disse para ela, olha, a senhora está com triglicerídeos de 300. Ela disse assim, 300? Tá ruim. Eu disse para ela, tá bem ruim, o colesterol tá ruim. Ela tinha sobrepeso, enfim, aquele perfil clássico, assim, das pessoas aí, 30 e poucos anos, sobrepeso e tudo mais. E aí ela se apavorou tanto, assim, que ela tinha um histórico na família de doença cardíaca, e o pai dela tinha morrido de doença cardíaca, então ela estava já naquele processo assim, poxa, tem que fazer alguma coisa, né? Tá tudo ruim aí. E ela disse assim, o que eu posso fazer? Daí eu parei, assim, comecei a conversar com ela. Como é que é a tua rotina? O que tu pode fazer na tua vida? Assim, daí ela começou a pensar assim, tem uma praça lá perto de casa, né? Talvez se eu conseguir caminhar, começa a caminhar. E a tua alimentação? Pois é, que a gente come muito, toma muito refri, isso, aquilo. Eu disse assim, tenta dar uma olhada. Eu disse,
melhor procurar um nutricionista. Mas eu não tenho como pagar um nutricionista, mais aquela situação toda. Eu disse, não, Sim. então tenta melhorar a tua alimentação, tirar a gordura, assim, dê uma orientada, assim, mais geral nela, dentro do tempo que a gente tinha de consulta ali. E aí, assim, a gente tentou trabalhar nessa linha, assim, de mudar um pouco do estilo de vida dela. E ela, com medo daquela situação toda, com todo aquele histórico da família, ela começou se engajou mesmo, né? Aí deu uns 3, 4 meses, ela retornou, assim. Ela tinha perdido já uns 2 quilos nesse tempo aí, que tinha melhorado a alimentação, e tinha procurado uma nutricionista, né? Que era conhecida dela e tudo mais, lá, e resolveu dar uma ajuda nela nesse sentido aí. E aí a gente pediu os exames de controle, né? Ela voltou, o triglicérido dela estava 150. E ela disse assim, nossa, mas eu não tomei nenhum remédio. Eu disse, olha, isso aí tu tem que fazer daqui para frente. Tu consegue manter isso na tua vida? Eu acho que dá, sim. Porque dela começou a fazer a matemática ali da rotina dela, o que ela consegue fazer e tal, e encaixou. Então, ela conseguiu, né, naquele desespero dela, sair daquele ciclo de doença que ela estava entrando e não... Talvez naquele período ali ela não tenha seguido o mesmo destino da família. Então, eu acho que a gente tem que usar um pouco desse medo que as pessoas têm, né, para tentar jogar com elas, mas bem isso que tu falou. A gente não pode também ignorar a rotina da pessoa. A gente tem que ver o que é a possibilidade dela. Às vezes ela não tem como fazer num horário, não tem como comer naquele horário. Então, a gente vai adaptando a forma de trabalhar para que as pessoas consigam ter adesão, né? Porque em curto prazo a gente consegue alguma coisa, mas em longo prazo é muito difícil as pessoas permanecerem nesse processo. Né? Isso que tu trouxe, assim, de deixar o paciente pensar naquilo que ele pode fazer é muito importante, né? Eu não posso levar, ou pelo menos acho que não é da melhor maneira como funciona eu levar todas as soluções, né? O que tu acha que tu poderia fazer hoje na tua rotina para encaixar ou para melhorar a questão da atividade física, né? Pois é, eu acho que se eu levasse a roupa direto para o trabalho e dali eu já fizesse uma caminhadinha na praça que tem na esquina e depois eu fosse para casa, eu consigo fazer uns 30 minutos. Ótimo! Daqui a pouco eu não saberia que tem aquela possibilidade. Então, deixar isso, né, para o paciente, para que ele também pense nas possibilidades, é importante, né? Isso foi algo que eu conversei com a paciente essa semana, assim, é aquela vida corrida, o filho, não tem marido em casa, ela sozinha, a mãe agora está morando junto e não tem tempo para ir no mercado, para fazer as compras, para fazer a feira. E aí, será que vocês poderiam pensar em organizar ali a rotina em casa para funcionar melhor? Quem sabe minha mãe poderia uma vez na semana fazer a feira na quarta, ela prefere fazer feira do que mercado, ela vai gostar, a gente... Ótimo! Então, deixa isso já combinado e estabelecido, né? Então, deixar que o paciente também pense, né, nas possibilidades que ele pode trazer, fazer na vida para melhorar alguns hábitos é importante, porque é ele que vai reconhecer, né, aquilo como uma possibilidade para o seu dia, para a sua rotina. Dentro dessa linha de raciocínio, dessa lógica, a audiência base forte está um pouquinho acima do peso, está sedentária. E eu vou dar um exemplo do nosso estagiário, querido estagiário aqui, que hoje tu conheceu ele X sobre 2, né? Quando começou o base forte, ele estava vezes 2 o tamanho dele, agora ele está X sobre 2. E daí a gente conversava com ele, o que tu come no café da manhã? Pão. O que tu almoça? Pastel. Sim. Entendeu? Então a audiência está ouvindo aqui, teria algum alimento que tu poderia falar assim, olha, de repente se tu come isso no café da manhã, tu poderia... De repente, não. A galera come pão mesmo com margarina, entendeu? É mais ou menos isso aí. É pão com margarina ou pão com manteiga. Eu adoro, não consigo viver sem. Ponto 1, café da manhã. Almoço, como que tem? Às vezes eu pego um cachorro-quente na esquina, às vezes eu pego um pastel na padaria, às vezes eu pego um croissant com presunto que eu gosto, que tem naquela padaria do lado do meu trabalho. Mas às vezes a gente pede o iFood, né? Então, daí no iFood é o hambúrguer, né? Ou Sim, é o lanche, É o lanche. Do Jerônimo. Do Jerônimo. E na janta é o que tiver, sabe? Mas tem que ter uma Nutella, tem que ter um pedacinho de chocolate. A pessoa que vem com essa visão pro base forte aqui, a pessoa que está lá respirando por aparelhos, que nem o Sandro fala, né? Que será que alimentos que ela poderia, olha, que ela fosse encaixar e que ela já ia se sentir melhor? Ela já iria se sentir com uma saúde um pouquinho mais forte, ela já ia se sentir com um pouquinho mais de disposição no dia a dia. Tem alguma dica, assim, talvez um pouquinho mais prática para dar para a nossa audiência? Claro. Quando a gente pensa, a gente está falando aqui, né, de um processo de emagrecimento, sem deixar claro a saúde de lado, a gente sabe da importância que é, né, a alimentação, né? Por isso estou hoje aqui conversando sobre isso com vocês. Num processo de emagrecimento, como eu disse, a gente não precisa deixar de comer as coisas que a gente gosta, mas a gente precisa dar prioridade
para alimentos, para comida de verdade, que vão fazer parte da nossa base, da alimentação do dia a dia. Então, eu sempre digo que a base da alimentação, que é aquilo que a gente faz em 80% do nosso tempo, isso precisa já estar bem estabelecido e ser de comida de verdade, aquela que a gente descasca mais e desembala menos, né? Aquela que tu te preocupa em preparar mais. Como eu disse antes, não tem nenhum alimento que seja milagroso para incluir na alimentação para resolver. Mas a partir do momento que a gente passa a comer mais comida de verdade, com mais frutas, mais vegetais, aquela comida colorida, e menos ultraprocessados, com certeza a gente já melhora muito a nossa disposição. Para começar o dia e ter mais disposição, a gente tem que começar focando, quem sabe, um pouquinho mais de proteína e de fibra e menos carboidrato. O que acontece? Hoje o padrão alimentar das pessoas que é baseado mais nesse grupo alimentar acaba sim sendo um problema quando a gente pensa em emagrecimento. Carboidrato é ótimo se a gente conseguir equilibrar na alimentação, mas sozinho e isolado na alimentação prejudica muito o processo. Porque quando a gente consome carboidrato, o que a gente está disponibilizando lá no processo de digestão para a corrente sanguínea é açúcar, é glicose, tá? E é importante entender que essa glicose, se ela não estiver sendo utilizada para gasto, se eu não estiver me exercitando, se eu sou indivíduo sedentário, até determinado momento, a gente consegue levar ela para estoques de glicogênio lá no músculo, lá no fígado. Mas a partir do momento em que eu não estou gastando e que eu estou acumulando demais por um consumo excessivo, vai para o tecido adiposo. E aí, região abdominal é onde acumula muito mais. Exato. Então, o cuidado, assim, que eu acho que é bem importante ter, que é super tranquilo de fazer no dia a dia, que a gente pode pensar em como é que está o padrão da alimentação, é sempre pensar que carboidrato não deve estar isolado nas refeições, aquele consumo sozinho. Então, quer comer o pão de manhã? Tudo bem, come o pão, mas vamos pensar num acompanhamento mais proteico para te dar mais saciedade, para não ter uma liberação de glicose tão alta. Então, tu pode comer um pão com ovo, tu pode comer um pão com uma pastinha de atum, tu pode comer com uma pastinha de frango, não come proteína animal, pode fazer alguma coisa com tofu. Ovos, mas eu não gosto de comer ovo puro. Não precisa, pode fazer preparações com esse ovo, ele pode estar numa panqueca, pode estar numa crepioca. Hoje temos opções dos módulos de proteína que eu acho que são bem interessantes e que dá para incluir daqui a pouco um whey, um colágeno, uma proteína vegetal e com isso fazer várias preparações também. Então, começar o dia com uma fonte melhor de proteína, com certeza vai melhorar muito a tua saciedade ao longo do dia e vai fazer com que tu faça melhores escolhas, principalmente da metade da tarde em diante, que é onde aquela fome avassaladora aparece, Exato. os desejos, né, por comer coisas aparecem. E lanche da tarde também. Num processo de emagrecimento, o que a gente quer que aconteça é redução de gordura, percentual de gordura. Isso é emagrecimento, que é diferente de perda de peso, né? Exato. Quando a gente aí. perde peso, mexe no número da balança, tu não sabe o que tu está reduzindo. Então, num processo de emagrecimento, o que a gente quer é redução de peso, de gordura. E, se possível, o máximo de retenção de massa muscular. E até se conseguir ganhar alguma coisa durante esse processo, perfeito. Mas é reter massa muscular e reduzir percentual, e reduzir peso de gordura. Para isso, a proteína é extremamente importante. Então, ter uma boa distribuição proteica ao longo do dia é algo que hoje eu não vejo acontecendo. Assim, na verdade, às vezes tu vê proteína no almoço, lanche quase não tem e janta é embutido quando tem. Acaba que isso sim prejudica muito o processo de emagrecimento, porque tu tem comprometimento da tua saciedade, tu tem comprometimento do teu metabolismo, porque o metabolismo mais acelerado e mais queimador também vai responder melhor para quando tu tem um volume de massa muscular maior. Então, incluir mais proteína ao longo do dia é extremamente importante e os lanches não podem ficar de fora. Então, o lanche da tarde a gente tem que pensar igual ao lanche da manhã, tem que incluir uma proteína. Entendi. Então, assim, resumindo, aumentar a saciedade é uma estratégia maravilhosa. Total. Já quebra também um paradigma que é uma condição, assim, comum da sociedade que a gente vê hoje, que é, para emagrecer tem que passar fome. Bem pelo De jeito contrário, nenhum. pelo que eu entendi, é bem Exatamente. pelo contrário, né? Não, para emagrecer tem que estar, já pode até estar um pouquinho estufado de tanta proteína que tu comeu ali, tu vai estar super saciado, né? O que não pode é transformar em uma dieta à base de proteína. Sim, né? entendi. Não é comer só proteína, mas hoje eu acho que falta, na maioria das refeições das pessoas, ter um equilíbrio melhor, porque o consumo é basicamente do carboidrato. Então, quando tu faz uma combinação melhor, isso
prolonga a tua saciedade, tu tem muito mais benefícios dessa proteína, mas a gente não transforma numa alimentação... Mais uma quebra de paradigma, então. Só, mais uma... pode terminar. Não é isso. Mais uma quebra de paradigma, então. Para emagrecer, se tu começar a passar fome, tem alguma coisa errada. Exato, não pode. Eu acho que bem pelo contrário. O saudável é que tu emagreça comendo bem, tendo saciedade, descobrindo novos alimentos, fontes de proteína. Eu acho que a regra é comer melhor, não comer menos. Eu tinha sempre uma curiosidade, quando eu estava na faculdade, a gente participava do ambulatório de endocrinologia, atendia paciente diabético. E, sistematicamente, assim, 90% dos pacientes diabéticos eram obesos, né? Obesidade mórbida, enfim. E nossas questões caíam sempre assim, como é que está a sua alimentação? O que o senhor come no café da manhã? Ou a senhora come no café da manhã? E todo mundo era assim, unânime. Eu não como nada. Eu não tomo café da manhã, doutor. Eu não sei como é que eu engordo. Porque, assim, eu não tomo café da manhã, aí eu como um pão com manteiga às 10 da manhã, e ao meio-dia ali eu almoço uma saladinha e um bifinho. Eu não sou muito de comer, assim. Então, eu não sei por que eu engordo. As pessoas engordavam, assim, sistematicamente. Os diabetes, assim, estourando, assim, aqueles diabetes ruins de controlar, a insulina lá em cima. E aí tu ficava assim, como que a pessoa não está engordando, não sei o que. Claro, metade das pessoas mentiam, né? Elas omitiam, porque na frente do médico não pode dizer que tu come chocolate o dia inteiro e toda aquela coisa, né? E às vezes até durante a internação, que às vezes alguns pacientes internavam por alguma complicação, e aí, né, dentro do hospital tem a dieta, tem toda uma restrição, ficava todo um processo ali bem controlado e tudo mais para tentar organizar o diabetes. Muitos controlavam melhor o diabetes na internação, né, melhor do que em casa, e aí alguns fugiam dessa regra, né? Acabavam descompensando o diabetes, aumentavam a insulina, e a gente ficava, mas como assim, né? E aí tu ia lá, conversava com o paciente no leito, né? Aí abria a gaveta do lado, assim, era cheio de bombom, doce. Mas é que a comida aqui não é boa. Olha, é isso aí que acontece. Então, acho que isso daí é meio que libertador, assim, das pessoas entenderem que não necessariamente precisa cortar o que eu gosto, né? Mas eu preciso qualificar melhor o que eu como. Exatamente, equilibrar, né? E isso, e tu não é abrir mão, mas é entender em que momento daqui a pouco faz mais sentido, né? Ter uma escolha diferente, que seja de um alimento que é menos nutritivo. Até porque ninguém vai aumentar o peso de uma escolha, de um lanche, de uma refeição. Não é assim que acontece. É o contexto, é a manutenção desses hábitos que vai fazer com que tu tenha o teu resultado. Então, conseguir manter bons hábitos na maior parte do tempo, fazer escolhas saudáveis que te ajudem a manter esse cuidado com saciedade, um equilíbrio na tua alimentação, tá tudo bem se eventualmente tu sair da rotina, tu comer alguma coisa de diferente. Não vai ser essa situação que vai ser comprometedora ou o grande problema, né, do processo todo. Sandra, até isso aí que tu falou sobre, né, o paciente que não gosta de comer e tal, mas mesmo assim ele não gostando de comer, mesmo às vezes ele comendo pouco mesmo, e às vezes vamos pegar o paciente que não mente, que é o paciente sincero. Às vezes, mesmo assim, mesmo ele não gostando de comer muito, mesmo ele comendo pouco, mesmo assim ele desenvolve uma resistência à insulina. É inacreditável, né? Mas mesmo, ele come pouco, não gosta de comer, mas come tão errado que aquele pouco que ele está comendo já está causando ali um pré-diabetes nele, já está diminuindo a questão da massa muscular, da massa óssea. E isso é até um paradigma. A gente trouxe alguns episódios atrás um artigo da revista da JAMA, né, que é uma referência na área do Sandro, da medicina. E aí eles expuseram, assim, foi um artigo que meio derrubou a banca, assim, que a indústria do açúcar, a indústria, né, da farinha, quando a gente fala açúcar, a gente pensa em coisa ultra processada, assim, né? Sim. A gente não é naquele açúcar da cana, já como era antigamente nos nossos antepassados. É um açúcar que é um pó, né? Sim. A farinha, a mesma coisa, né? Então, eles expuseram que as indústrias, elas estão infiltradas nas políticas, sabe? Sempre tem um representante, um CEO, um diretor da indústria ajudando ao governo a elaborar uma política alimentar, a elaborar... Sim. Porque daí vem aquele questionamento, né? Mas o açúcar faz mal. E daí a indústria está ali para falar, mas será que é o açúcar? Será que é realmente só o açúcar? Será que não tem outra coisa? Será que a pessoa não é fumante? Será que a pessoa não é sedentária? Então, a indústria do açúcar ela está infiltrada nas políticas do governo. E daí eles mostraram as indústrias, trouxeram o nome das indústrias, tipo, tinha lá Coca-Cola, tinha lá indústria de chocolate e tal. Por quê? Justamente para continuar
ao invés de tentar ajudar na solução do problema, né, desse boom de morte por acidente cardiovascular, desse boom de acidente vascular cerebral, desse boom de obesidade que o mundo vive, e a obesidade é o pano de fundo. Se a gente for aqui no Moinhos, vai ter gente ali desfalecendo agora porque a obesidade prejudicou a pessoa veio a óbito porque ela estava com um percentual de gordura muito alto, desregulou a pressão, o coração não aguentou tudo aquilo lá e morreu. Então, ao invés da indústria ajudar, né, ajudar nesse processo que a gente está aqui, a gente é uma voz, é uma formiguinha, né, no meio é um peixinho no meio do oceano. Só que, ao invés da indústria ajudar nisso, né, ela vai botando dúvidas, e são dúvidas legítimas, talvez sejam até dúvidas verdadeiras, Sim. mas lá na fórmula, lá na propaganda, lá no dinheiro para o marketing, né? a gente não consegue ver essa mudança. Né? Então, a gente está aqui como Base Forte para alertar as pessoas. Claro. Leiam as coisas que vocês vão comer. Vão no mercado, tira um tempinho um pouquinho maior, porque, não, estou com tempo, eu tenho que ir no mercado, daí vai correndo no mercado, pum, joga as coisas no carrinho. Não, eu vou no mercado, torna isso um hábito também, sabe? E agora, com a mudança de rotulagem, isso tende a ficar mais fácil, mais tranquilo, né? Porque vai ter ali, né, quanto de açúcar tem, vai ter ali quanto de farinha tem, será que é bom mesmo comprar isso? Será que eu tenho que ir tantas vezes no mercado? Será que eu não posso ter uma feira? Até vou fazer uma propaganda aqui, que é lá na rua da minha casa. Eu moro na Zona Norte, tem uma feira todo domingo. E agora essa feira se estendeu ao Parque Germânia. Então, todo mundo que mora ali perto do Parque Germânia, mora perto do Iguatemi e está nos ouvindo, tem uma feira que fica quinta-feira das 2, agora já está rolando a feira, das 2 até as 8 no Parque Germânia. E vem vários produtores do interior, os alimentos ali que eu já comprei também, as frutas, as verduras, são fresquinhas. Sim. Então, a gente quer alertar as pessoas e quer trazer à tona isso de... Melhora as tuas escolhas, te orienta um pouquinho mais sobre isso, pesquisa um pouquinho mais, não vai com pressa e com fome no mercado. Sim. Tira um tempinho, né? Tira um tempinho para pegar o rótulo e ler lá o que eu tô comendo. Será que eu tô comendo nesse fit, né? Pô, será que é fit mesmo? Vamos ver o que tem aí dentro. Claro. E aí tu começa a te orientar e começa essa leitura melhores de rótulos, escolhas. Exato, é bem importante, porque, afinal, a gente não vai conseguir manter a alimentação só à base, né, daquilo que é tão natural, né? E eu não acho ruim, até porque... tudo bem, temos essa indústria que continua, né, com essa produção alimentar que não é benéfica para a saúde, mas eu acho que também está crescendo muito a oferta de alimentos e de produtos prontos hoje de mais qualidade. Muito. Acho que hoje é muito mais fácil conseguir isso, né? Antigamente tu falava e aí tinha que ir numa lojinha específica que tinha aquela opção. Hoje não, no mercado onde tu faz as tuas compras para a semana ou para o mês, tu já encontra possibilidades boas e melhores e que podem e vão ajudar muito na praticidade. Hoje a gente não pode negar que o que é prático funciona melhor para o dia a dia. E temos muitas alternativas para isso, né? E, claro, conhecer melhor, saber ler a lista de ingredientes, entender a composição daqueles alimentos, vai ser importante para fazer essas escolhas que vão ajudar ali na rotina. Então, basicamente, quando a gente olha ali para o rótulo de um alimento e ficou na dúvida, dá uma olhada lá na lista de ingredientes para entender. Tu consegue compreender tudo que está escrito ali? Isso é básico, assim, se tiver uma lista muito grande e se tiver nomes muito estranhos, bom... Quem sabe evita, tenta uma outra escolha. Um cuidado bem importante para essa lista de ingredientes é que ela é feita da forma decrescente. Então, o primeiro ingrediente da lista é o que está ali em maior quantidade, tá? Então, se daqui a pouco tu comprar, por exemplo, um pão e o segundo ingrediente é açúcar, bom... Tu sabe que tem uma quantidade muito grande, então tenta evitar e escolher uma opção melhor. Mesma coisa para os pães, né? Essa preocupação do que é integral, do que não é. Às vezes o primeiro ingrediente ainda é farinha branca, mesmo que diga integral lá no rótulo, né? Porque quando ele for 100% integral, vai ter só essa farinha integral. Então, ler a lista de ingredientes é importante. Tirar aquelas opções em que tu não entende boa parte ali do que está escrito e cuidar, ver direitinho composição, que seja uma listinha mais curta. Isso, com certeza, vai ser um alimento mais natural para o consumo de uma opção industrializada. Né? Então, para que a pessoa consiga fazer essa, digamos assim, auditoria, né, da sua alimentação, até na questão do exercício, eu percebo muito que sempre se faz com pressa. Sobrou um tempinho, agora eu vou. Eu vou para a academia. Sobrou um tempinho, agora eu vou dar uma caminhada. Sobrou um tempinho, eu vou no mercado, que eu estou com pressa, mas eu tenho que pegar algumas coisas. E nós, do Base Forte, a gente vai no contrassenso, né? Tudo que tu faz com pressa, tu não faz bem feito. Sim. Então, mais uma vez, erguendo a voz para falar para as pessoas,
te organiza. Exato. Né? Prioriza, bota a mão na tua consciência e vê onde que tu pode te organizar, porque eu falo muito com o Sandro que a gente cumpre o nosso compromisso com os outros, né? Hoje a gente combinou aqui, vamos estar aqui 15 para as 2. A gente cumpre esse compromisso, né? Que a gente vai estar aqui. Mas, às vezes, os compromissos conosco, né? Os compromissos com a minha, o meu compromisso com a minha saúde, com a minha atividade física, eu passo para adiante. Porque eu estou sempre com pressa, eu estou sempre cansado, né? Eu já gastei toda a minha energia com os outros nas tarefas do dia a dia. E a vida não é por aí. Dessa forma que as pessoas diminuem sua performance, dessa forma que as pessoas começam a namorar com as doenças, dessa forma que as pessoas começam a namorar com a depressão, com a insatisfação. Então, eu vou erguer minha voz para falar o seguinte: te organiza, né? As coisas que são importantes que tu vai comer são a base da tua vida, né? É a gasolina do teu carro, digamos assim. Então, te organiza para que tu faça isso. Daisy, caminhando para o fim, e assim, prestes a encerrar, eu sei que é uma pergunta difícil para fazer no fim já agora, mas é uma curiosidade muito grande que eu tenho, tá? Que é sobre as questões do intestino. Sim. Né? Eu já tive problema de intestino, já tive um problema até grave, eu tive que fazer uma cirurgia. Então, porque eu me alimentava muito mal na época da faculdade. Na época da faculdade eu parava em qualquer esquina, comia cachorro-quente e tal. Deu um problema sério. Eu tive miojão. Até que, miojão, o famoso miojão. E isso foi 10 anos depois, desencadeou um problema que eu tive que fazer cirurgia para consertar o problema. Sim. Então, eu queria te fazer essa pergunta sobre a absorção. Assim, tu acha que a pessoa que está obesa, que se alimenta errado, ela já está com problema de absorção? Como é que funciona isso? Como é que tu melhora a absorção do teu intestino? Como é que tu piora? Se tu puder pincelar, claro, não é uma consulta, né? Mas, claro, assim, imagina. Se tu puder pincelar um pouquinho, assim, e aí depois a gente já se encaminha para encerrar nosso episódio. Não, pergunta bem importante. Acho que tá dentro daquilo que eu falei no início, né? Que não é simplesmente, né, num processo de emagrecimento, de melhora de saúde e qualidade de vida, pensar só, né, no que vai comer, e sim no funcionamento todo, né, do organismo. E nosso intestino é um órgão extremamente importante, que tem uma ligação importante com os outros órgãos e com o funcionamento do nosso corpo. Então, num caso onde daqui a pouco tu não para prestar atenção, se daqui a pouco tu tem uma condição gástrica intestinal que está funcionando bem, tu pode sim daqui a pouco ter prejuízos, né, inclusive num processo de emagrecimento. Pode estar comendo bem e daqui a pouco não está absorvendo os nutrientes daqueles alimentos, e aí isso também vai implicar no funcionamento do teu metabolismo. Quando tu deixa chegar num ponto em que a qualidade da tua microbiota, que ela muda por hábitos alimentares ruins, por falta de atividade física, por excesso de aditivos, de ultraprocessados, quando tu deixa chegar num quadro que a gente chama de disbiose... Não é pela genética, então. Tem relação, tá? Não, mas só para as pessoas entenderem, porque às vezes é tudo genética, né? A família... Não, pode ter relação. A gente não vai negar que daqui a pouco quem tem um histórico genético, tu pode estar um passinho à frente, né, de desenvolver ou desencadear alguma situação. Mas eu sempre digo que a gente não pode culpar genética para nada, porque se eu vou ao contrário do que provoca, né, aquilo que a minha família tem, com certeza eu consigo driblar a situação, né? Então, não quer dizer que a genética não tenha uma certa influência, né? Às vezes tem. A gente vê, às vezes, um colesterol que pode ser, né, genético e que fica um pouco mais difícil de resolver, mas boa parte das coisas a gente desenvolve mesmo por hábitos e por escolhas, pela nossa responsabilidade. E aí esse cuidado é importante de entender, bom, meu intestino está funcionando direitinho, está absorvendo nutrientes, porque se eu não tiver uma qualidade de microbiota boa, eu posso ter uma disbiose, eu posso ter um intestino permeável, que vai fazer com que eu libere toxinas para o meu sistema. E daqui a pouco essa ligação chega lá no nosso cérebro. E eu não tenho uma boa produção de serotonina. Serotonina é um hormônio importante quando a gente pensa em saúde, em bem-estar, em prazer. E isso acaba impactando daqui a pouco até nas escolhas alimentares, né? Então, olhar para essa saúde intestinal é sempre importante. E não significa só evacuar ou não todos os dias, né? E às vezes são coisas tão simples, né? Para resolver uma boa absorção. Como é que tá a tua mastigação? Quanto tempo tu para fazer a tua refeição? Porque o primeiro processo de digestão começa antes do alimento entrar em contato com a boca.
E a gente tem aqui tantos dentes tão fortes que é justamente para triturar esse alimento. Se passar um pedaço de comida grande lá para o meu intestino, ele vai ser mal digerido, ele vai sofrer putrefação, ele vai aumentar as bactérias que vão ficar ali em volta, vai aumentar gases, distensão abdominal. E o acúmulo disso vai fazer com que aquele ambiente não seja um ambiente saudável. Ótimo. E também tem alguns estudos mostrando aí que a microbiota de um indivíduo obeso, ela é diferente da microbiota de um indivíduo não obeso, fazendo com que mesmo que ambos comam a mesma coisa em termos de caloria, aquele indivíduo obeso, por ter aquele tipo de bactéria ali presente, tem uma absorção muito maior de calorias. E a gente consegue mudar isso quando a gente muda os nossos hábitos alimentares. Então, essa dieta do tipo ocidental, onde é baseada em alimentos industrializados e ultraprocessados, principalmente, é que transforma nessa qualidade ruim aí do nosso intestino. Mas quando a gente passa a comer comida de verdade, passa a incluir mais vegetais, legumes, verduras, nas 2 refeições do dia, na metade do prato, com boa quantidade desses vegetais, pelo menos 2, 3 frutas ao dia, um bom consumo de água. A gente não pode deixar de pensar em ter uma boa quantidade de água no dia. Comer comida de verdade, com certeza a gente já está num caminho muito bom aí para ter qualidade e saúde intestinal. Eu vivi isso na prática durante a minha faculdade. Que, bom, né, o universitário não tem uma alimentação boa, né? Aquela coisa que a gente acabou de falar, miojo, né? O Rodrigo sabe bem, a gente morou junto boa parte do tempo da graduação. Nosso almoço era cachorro quente, final de semana, assim, não cachorrão de R$1 na frente da tua casa. 50 com a garrafinha de refrigerante. Chegava a ter curva lá na André da Rocha, eu saía lá da Santa Casa e vinha R$1, o cara botava a placa na frente. E muito antes de iniciarem, acho que essas pesquisas aí envolvendo o intestino, hoje está um campo muito grande de estudo em cima disso, né? Envolvendo depressão, envolvendo Alzheimer, envolvendo doença cardiovascular, envolvendo uma série de coisas. O pessoal está vendo que as bactérias que tem no nosso intestino, elas influenciam muito, né? Então, hoje tem o eixo cérebro-intestino que se fala. E eu, nessa época, eu comia muito mal. Não mastigava bem os alimentos, estava sempre correndo, sempre estressado, sempre tinha prova, tinha que estudar. Então, assim, meu cuidado com a alimentação era zero, né? Eu não fazia muita atividade física. Aí, o que aconteceu, né? Eu, com 20 anos, desenvolvi uma gastrite, né? Eu comecei com dores abdominais, não entendia muito bem o que era. Aí, eu tomava água, começava a doer o estômago. Então, comecei a passar uma série de distúrbios, assim, diarreia. Tinha sempre diarreia, era gastroenterite, tinha, claro, tomar antibiótico. E aquilo ali me incomodou muito, assim, até que eu fui parar no hospital para fazer uma endoscopia. Ali foi constatado gastrite e tudo mais. Comecei a tomar o famoso omeprazol. E aquele omeprazol me acompanhou por uns 4 anos. Eu não consegui terminar. Assim, eu não conseguia largar o omeprazol porque meu estilo de vida não me permitia. Eu parava de tomar omeprazol, eu voltava a ter sintomas e tudo mais. Aí fica bem claro que tu não tá tratando nada. Exatamente. Né? Então, eu ficava, digamos assim, tapeando né, os sintomas, né? Ele aliviava aquilo ali, eu às vezes tentava comer alguma coisa ali, ainda continuava com sintomas, eu tomava mais omeprazol, então aquilo ficou, né, até boa parte, assim, até quase o final da faculdade, quando foi que eu comecei realmente a me dar conta, assim, de que eu deveria começar a mudar minha alimentação, comecei a prestar atenção nos alimentos que me faziam mal, comecei a prestar atenção nas coisas que eu estava fazendo, comecei a diminuir um pouco o grau de ansiedade, né, na faculdade sempre tem e tudo mais, né? Então comecei a correr, e aquilo ali começou a mudar. Não foi da noite para o dia, não foi assim, eu mudei no outro dia eu estava... Não, foram semanas, meses ali, acho que um ano mais até eu comecei a notar e eu parei com o omeprazol. Um dia eu cheguei assim, eu tinha uma caixa de omeprazol assim no quarto, eu disse assim, bom, agora não vou tomar mais isso. E parei de tomar e realmente mudou muito, assim, mudou muito a questão. Hoje... Assim, não vou dizer que eu não tenha nenhum sintoma, porque a rotina às vezes acaba com a gente, muito café, essas coisas assim. Então, acaba que em algum momento a gente se descuida aquilo ali, né? Mas aí... É uma situação pontual, Exato, né? não é uma coisa... E eu não costumo tomar mais o remédio, eu sigo na minha alimentação. No outro dia eu controlo a alimentação. Falou muito da microbiota, uma coisa que eu falei para o Rodrigo. O Rodrigo até é um entusiasta dessa área, mas de probióticos, né? Essa área que é muito ampla hoje. Assim. Então, tu ajudar o teu intestino a funcionar com probióticos, com alimentação, acho que isso daí pode ser um campo bem grande assim, de atuação no futuro. Exatamente. Sim, tem crescido bastante. Bom, NutriDaisy, muito obrigado pela tua presença. Eu queria que tu falasse para o nosso público que está te ouvindo sobre como eles podem te encontrar. Né? Se daqui a pouco alguém quer marcar uma consulta contigo, daqui a pouco alguém quer te seguir no Instagram, se tem algum canal no YouTube, deixa os teus contatos, né? Deixa
Enfim, tu tá tendo um desafio também, eu acho que as Sim. pessoas encontram no teu Instagram lá, né? Se tu Sim, quiser falar um sim. pouquinho, mas a gente tá caminhando para o fim, a gente queria te agradecer, então eu queria que tu deixasse para o nosso público esse teu contato, como faz para te encontrar. Claro, claro. Bom, eu mais uma vez agradeço, né, de estar aqui hoje, de conversar um pouquinho. A gente começa a falar e tem tanta coisa, né? Poderia aqui ficar horas e horas, né, levando muita informação, mas agradeço o convite, tudo que a gente pode fazer de troca aqui hoje. Bom, eu atendo aqui em Porto Alegre e o meu contato é ali pelo Instagram, tem o caminho também para me chamar pelo WhatsApp, então Nutri Daisy Cararo é o Instagram. Eu tô assim com esse projeto aberto, ele é, na verdade, eu tô com um já em andamento, que aí ele é uma combinação de nutricionista com psicólogo e educador físico, então é um grupo de 21 dias que está quase encaminhando para o final. E aí agora, na próxima semana, vai iniciar esse método 7D, que é importante destacar que é um primeiro passo para buscar uma mudança, né, de hábitos e aquela coisa, né, iniciei o ano colocando metas e nenhuma delas saíram do papel ou do pensamento. Bom, ainda tem essa oportunidade, então são 7 dias onde eu estou ali junto, acompanhando, mostrando a minha rotina, tem acesso aí ao Close Friends, tem acesso ao WhatsApp, cardápio, explicando aí direitinho como organizar a rotina. Então, tá ali junto esses 7 dias. Tem o caminho também lá no Instagram, tem o link para quem quiser saber um pouquinho mais. Às vezes as pessoas acham que, pô, é caro ter um personal, é caro ter uma Nutri, mas eu tô acompanhando isso daí, eu tô vendo que tá até, inclusive, um preço acessível, bem acessível, né? Sim. Um preço super acessível também. Então aí, ó, se tu é seguidor do Base Forte, vai lá, segue a Nutri Daisy, participa desses desafios, porque às vezes a gente gasta dinheiro, assim, com tanta coisa que vai prejudicar a nossa saúde, às vezes a gente gasta tempo com isso, e aí aparece uma profissional desse nível, né? Um nível super alto, trazendo disponibilizando por um preço mínimo, assim, um desafio bem legal, onde tu vai aprender sobre os nutrientes, vai aprender sobre, né, as refeições e tal, e talvez seja nesse ponto que tu esteja errando. Segue ela lá, @ Nutri Daisy Cararo. Beleza, segue ela lá. Tá caro o remédio, Rodrigão. Isso aí que tá caro, né? Não, pois é. Pesquisa aí, rosuvastatina. Quem sabe a gente vai entrar nesse desafio aí Pesquisa da rosuvastatina e vê quanto que vale a rosuvastatina em uma consulta. Aí eu nem sei o que faz é a isso. matemática. O que é isso? E o que é um pedido de um delivery, né? Que quando tu acaba ele em 15, 20 minutos desesperado comendo, quando É o tu valor tem... que a pessoa põe no negócio. Exato, e é algo que simplesmente acaba. E aí, quando tu pensa em reverter esse mesmo valor para cuidar de ti, para tua saúde, para uma consulta, tu acha que é caro demais. Isso então, que acho que tem que mudar a forma como a gente está vendo as coisas, né? Eu não posso ser teu paciente, porque eu já sou paciente da Nutriane e da La Costa. Né? Eu não posso ser teu paciente, mas eu acho que tu ganhou um paciente aqui, ó. Negócio de intestino, omeprazol, talvez esteja um negócio na alimentação aí. Mas, enfim, até a Nutriane também falando dela, né? Ela que revolucionou a minha saúde, porque inseriu probiótico na minha alimentação, me ensinou esse negócio da saciedade e tal. Então, ela participa do Detox também, ela é a Nutri que está lá dentro do Detox, legal. Orientando as pessoas sobre alimentação e tal. Eu atendo lá na Du, né? Tu atende na Du. Isso, na Du Nutrição, né? Nutrição, que a Anne é a idealizadora, né? Sensacional, espaço, né? Melhor espaço de nutrição de Porto Alegre, perfeito. A gente tá tudo melhor aqui. Exatamente. Melhor estúdio de podcast, melhor aceleradora de nutricionista. Tudo, exatamente. E a gente vamos esperar o tempo certo e o assunto certo para ver se a Anne também vem aqui participar com a gente, né? Mas se tu quiser voltar em alguns a gente vai, né? Vamos pensar também, falta. Como tu falou que tem mais assunto, vamos pensar, vamos manter contato para tem muito assunto legal que a gente pode trazer para a audiência. Ótimo. Maravilha. É isso aí, meu amigo Sandro. Eu só tenho a agradecer desde a tua disponibilidade aqui. Muito obrigado por estar aqui nesse tempo com a gente, distribuir esse conhecimento aí, que eu acho que foi muito legal hoje. Tá? E pedir para as pessoas que estão aí, que ficaram até o final, a gente já está estourando o tempo aqui acho que o episódio mais longo de todos, mas eu acho que o longo não quer dizer que é pouca qualidade, quer dizer que a gente acrescentou muita coisa. Então, para todo mundo que ficou aí, muito obrigado. Deixa teu like, curte aí nossas redes sociais, Base Forte Podcast, Rodrigo Piano, Sandro Antunes. E se quiser aí compartilhar com mais gente aí, com quem tu conhece, conhecimento, a gente agradece muito. Muito obrigado por estarem até aqui com a gente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.